já está de volta aqui no seu programa e a gente hoje está falando sobre essas novas regras que foram já votadas em março de 2003, a situação da empregada doméstica, 2013, março de 2013, a nova lei das empregadas domésticas. E a gente está recebendo aqui o advogado, o doutor Renan, que vai esclarecer para a gente aqui nesse bloco algumas definições aí, como a gente já começou no bloco passado, e depois, Renan, perfeito. Então a gente vai para várias dúvidas que a nossa enquete já proporcionou aqui. Ótimo. Então, se você tem mais alguma, você pode mandar para a gente, facebook.com/seu programa, aproveita e dá um curtir lá na nossa página do Facebook. Você pode também twittar para a gente, @seu programa, manda sua dúvida e a gente vai tentar esclarecer o máximo possível aqui no seu programa de hoje. Doutor Renan, então a gente já esclareceu a diferença entre empregada doméstica e a diarista. Perfeito. Então, até no intervalo teve um dado a mais aqui. A empregada doméstica, ela tem esse vínculo empregatício diário dentro da casa, e a diarista, ela pode ir no máximo 2 vezes por semana. Então, 2 vezes por semana ela é uma diarista. Mais do que isso, ela já se configura uma empregada doméstica. Agora, a gente estava até conversando ali com a Samira. Sim. Como isso acontece dentro de casa, às vezes fica uma coisa muito familiar mesmo, perfeito, muito na confiança. A gente estava conversando aqui, existem alguns perigos disso, né, doutor? Exatamente. A relação de trabalho entre empregado e patroa, ela é muito informal e até a única hipótese, talvez, de que um empregado um dia vai ser um patrão propriamente dito. Claro. Porque muitas vezes ele trabalha em uma empresa, ele é regido pelas leis trabalhistas e ele tem uma empregada em casa que até então ele não precisava ter tantas cautelas, como agora ele vai precisar. Então vai ser a única hipótese em que ele vai, como empregado, que ele é propriamente dito, ser patrão de alguém. Não, porque o risco é o seguinte, né? Eu estou procurando lá uma doméstica na minha casa. Certo. Aí chegou uma senhora, vai me dizer, olha, você pode ficar tranquilo, viu, meu filho? Não precisa pagar FGTS, não precisa de férias não, eu tô nesse ramo há muito tempo, tô tranquilo. Aí uma outra opção, tô vendo lá quem eu vou contratar, me diz, olha, então, agora você sabe, tem as novas regras e tal, então você vai me pagar tudo direitinho, coisa do tipo. Então, nessa situação meio, vou resolver a coisa aqui na minha casa, eu fico com essa que não me pede todas as leis. Perfeito. Mas existem riscos. Existe. A legislação trabalhista, ao contrário da grande maioria das outras, ela não admite renúncia aos direitos. Se você vai contratar um fornecedor de serviços, um fornecedor de equipamentos, vocês ajustam entre si o desejo em valores, pagamento, o que é necessário, o que não é, e fica a critério de vocês. A lei não interfere tanto, a não ser o que está fora dela. Agora, a legislação trabalhista, o que ela prevê tem que ser cumprido independente da vontade das partes. Mesmo que a empregada, o trabalhador doméstico, se negue a receber, diga expressamente, ou até mesmo deixe isso expresso em documento que não deseja receber esses direitos, o patrão tem que oferecer, tem que recolher os tributos que são previstos nessa nova emenda, por conta da exigência legal. A lei trabalhista exige que os direitos sejam cumpridos integralmente, não podendo ser renunciados sob pena de amanhã responder com multa e encargos por não ter feito isso no prazo devido. Agora, o senhor tinha falado que, então, as empregadas domésticas, as cozinheiras, o motorista, o jardineiro, tudo isso entra dentro da mesma regra. As babás também estão dentro dessa regra? As babás também. Todos aqueles profissionais que exercerem uma atividade para uma família, dentro de um lar, e que essa atividade não venha gerar lucros para o patrão, eles são caracterizados como empregados domésticos. Até mesmo os acompanhantes de idosos também recebem esse tratamento. Acompanhantes de idosos também recebem esse tratamento. Ainda que seja um trabalho fora do horário, né? Até mesmo essa emenda veio trazer a questão do trabalho fora de horário, e todo e qualquer trabalho realizado dentro de um lar, para uma família, sem que essa atividade gere lucro, é caracterizado trabalhador doméstico. Dentro dessa constância de todo dia, ou sei lá, 3 vezes, 4 vezes por semana. Que seja uma coisa contínua, duradoura, prestada por essa pessoa especificamente, e que ela receba ordens. A maior característica do vínculo empregatício é a subordinação. Responder hierarquicamente a alguém. Sim. E também a questão de cumprir horários, ter dias exatos para poder trabalhar, horários determinados, tudo isso caracteriza o vínculo. Não dá para amanhã depois dizer que foi uma mera prestação de serviço, porque as características do trabalho vão dizer o contrário. E aí vai valer
o inverso e a legislação trabalhista vai aplicar as sanções. Como é que funciona se um profissional, uma doméstica, ou vamos incluir tudo aí, um jardineiro, um motorista, mesmo uma babá, ela de repente tem um acidente doméstico? Certo. Esse teor, até inclusive eu gostaria de salientar para quem está em casa, chamar a atenção de quem emprega um trabalhador doméstico, as regulamentações ainda não foram editadas. O Ministério do Trabalho ainda não publicou nada acerca disso. As empregadas domésticas foram elevadas à condição, assim como os outros trabalhadores, na emenda constitucional que deu a eles esse direito, mas a questão do cômputo de tempo, a questão do acidente ainda não está regulamentado. Ok. Mas como há a previsão de ter o auxílio por acidentes, invalidezes e acidente de trabalho, vai ter que se fazer uma comunicação de acidente de trabalho. Como a gente ainda está trabalhando no campo da hipótese, nós mencionamos que seja como é hoje em dia na CLT. Tem que se fazer um formulário próprio através já dos dados elencados pela Previdência Social. Mas não podemos dizer se será assim, porque a edição ainda não foi realizada. O Ministério do Trabalho ainda vai falar sobre as diretrizes para cumprir essas exigências dessa emenda constitucional. A gente ouve dizer, votou, vai ser votado. Sim. Explica pra gente, doutor, esses níveis. Certo. Onde é que foi votado e onde é que falta ser votado ainda? Na verdade, já foi votada no Senado, né? Essa emenda constitucional foi proposta pela Câmara dos Deputados. Que é a inclusão da doméstica como uma categoria de trabalho. Exatamente. E aí vai para o Senado para fazer a aprovação, né? Votação e aprovação. E aí promulga, ela passa a vigorar desde então, ou com prazo determinado. Dessa emenda constitucional, não. Da votação, ela já saiu a validade. Então foi no dia 2 de abril em que o Senado aprovou essa emenda constitucional e ela passou a vigorar. Mas e esses outros elementos? Hora extra, acidente de trabalho, por que a gente não tem tudo isso muito bem estabelecido ainda? Nós utilizamos as regras da Constituição Federal. A Constituição, ela prevê o valor da hora extra, né, como será realizado, o limite. Então, estamos nos baseando na Constituição, justamente nesse parágrafo, né, no artigo 7º e nos seus incisos da Constituição, que foi concedido às empregadas. Então, a hora extra já é devida, já tem a regulamentação pela emenda constitucional. Demais situações que foram ali previstas ainda não estão esclarecidas, porque a cada categoria são elevadas, são feitas as devidas edições. Então a gente orienta quem for contratar ou quem já possui para pegar o seu caso concreto, levar até o seu advogado, até o seu a pessoa que vai lhe orientar a fazer esse tipo de trabalho, para poder dizer o que fazer. Porque cada caso concreto vai receber um tratamento, né? E tem empregados que não fazem hora extra, nem vão precisar passar por esse crivo. Mas as regras, por exemplo, de jornada de trabalho, FGTS, aviso prévio e demais direitos como hora extra já estão valendo. Tudo dentro do que já está valendo. Do que já está vigorando. Olha, são muitas as informações, são muitas os esclarecimentos que a gente tem que dar aqui e a gente vai acompanhando também aqui pelo nosso departamento de jornalismo. Você vai tendo as informações de como tudo isso vai amadurecendo. Mas a gente está fazendo um programa hoje bem especial para tirar todas as suas dúvidas. Então você pode continuar mandando para cá, inclusive, facebook.com/seuprograma. Você pode twittar para a gente também aqui no @seuprograma. A nossa enquete é a seguinte, né? Qual a sua dúvida sobre a nova lei que regulamenta a profissão da empregada doméstica? A gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer tirar as suas dúvidas. Doutor Renan, então você estava falando sobre aviso prévio, acidente de trabalho, isso que ainda vai ser definido caso a caso. Perfeito. Principalmente com relação a esses acompanhantes de idosos e muitas vezes empregadas domésticas também, que elas dormem na residência. Certo. Isso a gente tem alguma coisa já estabelecida? Sim, a consolidação das leis do trabalho prevê o adicional noturno, né, o horário de trabalho noturno sendo das 22 horas às 5 horas da manhã. Essa é a regra trabalhista. Ainda não sabemos se essa também vai ser o tratamento dado aos trabalhadores domésticos. O fato é que essa emenda trouxe a eles o direito adicional por esse trabalho exercido no período noturno. Tá. Agora, uma acompanhante de idoso, ela vai ter, mesmo que ela durma, ela tem que estar sempre atenta, o idoso pode precisar, ela está trabalhando, mesmo que ela esteja descansando. A empregada doméstica que dorme, ela não recebe o adicional noturno, se ela só está na casa. Sim,
aí vai cair no outro direito previsto, que é o controle de jornada. Então, essa emenda também trouxe a previsão de ser necessário controlar a jornada. Ainda que a legislação trabalhista dispense do controle de ponto, qualquer empregador que tenha menos de 10 funcionários, vai ser importante fazer um controle de ponto para se computar as horas extras e exatamente essas funcionárias, essas empregadas que trabalharem e morarem na mesma residência, para se ter a exatidão de quando ela para e quando ela inicia a sua jornada de trabalho. Porque ela não vai poder, após a jornada, lavar as louças, arrumar a casa, como talvez ela faria antigamente. Se fizer, vai ter que receber hora extra por isso, com limite de 2 horas diárias de hora extra e uma jornada diária limite de 8 horas. Então, ao todo, 10 horas ela pode 10 horas de trabalho. No máximo. Porque às vezes o que acontece também é assim, não, ela só dorme lá em casa, mas aí o patrão chega fora de hora, não, eu preciso aqui de uma jantinha, não deu tempo de jantar fora, e isso tá computando, né? Tá computando, isso é trabalho, isso tem que ser pago, e então se houver esse tipo de atividade, abre-se a hora, exatamente quando ela começou e quando ela parou, e paga-se essa hora extraordinária. Agora, fazendo isso tudo tão direitinho assim, tudo dentro dos parâmetros, pagando o que esse profissional realmente merece e tudo mais, eu acredito que vai até acontecer um certo desemprego aí, né? Porque quem conseguia sustentar isso, de repente não vai conseguir sustentar mais. Mas enfim, a gente conversa mais sobre isso daqui a pouquinho, a gente tem que fazer uma parada rápida para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o seu programa, vai conversando com a gente pelo facebook.com e também pelo nosso Twitter, tá bom? A gente quer esclarecer todas as suas dúvidas sobre essa nova lei das empregadas domésticas e o seu programa volta daqui a pouquinho, não sai daí.